Aqui eu peguei o nosso California Housing, que a gente já estava usando, não vou explicar de novo, né? Já expliquei nos últimos 2 vídeos. Aqui eu estou pegando o Trend Test Split, Mean Squared Error, tudo igual os outros vídeos, tá? Então a gente está tentando prever o preço das casas. O que eu vou mudar aqui? Aqui, em vez de árvores, vai ser árvores poderosas, porque agora a gente está falando de XGBoost. E eu vou ter que importar o XGBoost. É muito fácil. Então, from XGB, import XGB. Aliás, from XGBoost, acho. É tão simples que eu esqueci. XGB Classifier. Vamos ver se ele tem aqui instalado por padrão o XGBoost. Já deve ter. Tem. Legal. Então, XGB Classifier. E aí você pode usar o XGBoost como um modelo do Scikit-Learn. A única coisa que você precisa lembrar é o seguinte. Primeiro que não é Learning Rate que a gente quer importar aqui. Eu mudei porque estava na minha área de copia e cola aqui. E eu estou fazendo uma regressão. Então é XGB Regressor. Tá? Tem o Classifier, o Regressor, tem o Ranker. Tem vários tipos. Mas basicamente essa é a implementação que você pode usar para ter a mesma interface que você já está acostumado com o Scikit-Learn. Então XGB Regressor são as nossas árvores poderosas. E aí a gente muda tudo aqui para árvores poderosas e vamos ver por padrão. Só vou colocar um random state para ele ser mais preciso, para talvez ser possível você reproduzir aí os mesmos resultados. E ele diz que não está definido, porque eu não rodei essa célula. Vamos ver agora. Random state, warning, reg linear is now deprecated, papapá. Pode ignorar isso aqui por enquanto, porque ele só está falando que o objetivo que a gente está tentando otimizar mudou de nome. Tá? Então agora é regressão squared error. Mas basicamente a gente tem aqui 54,449. Eu vou apagar tudo isso aqui, porque se você quiser ver a explicação funciona melhor. Eu não me lembro, deixa eu ver aqui qual era o nosso score antes disso. Então para ver o nosso score antes, eu vou bit.ly/rfmf, que é o link para o nosso notebook da Random Forest. E na Random Forest a gente tinha 53.513. 50.616 era o nosso melhor valor. Ótimo. Então, isso é uma coisa que você vai geralmente ver no XGBoost, no Gradient Boosting. Ele é mais complexo, então não é só jogar um monte de árvores que ele já vai funcionar de primeiro. Você vai precisar tunar. Então, os dois, vamos dizer assim, parâmetros mais importantes que você vai ter são a Learning Rate e o N-Estimators, que é o número de árvores. Tal qual a Random Forest, eu tenho o hábito de colocar um número de estimators grande, né? Talvez o máximo que eu puder, mas geralmente de 500 a 1000. Só que o que acontece? No Gradient Boosting isso muda um pouco. Então, em casos muito ruidosos, por exemplo, quando eu trabalhei em algum projeto de prever mercado financeiro, eu acabei usando 100 árvores em vez de usar todas essas árvores. Que em tese as 1000 árvores deveriam tornar mais estável, mas as 1000 árvores acabavam overfitando demais, né, os pequenos erros que a gente tinha. A margem é muito pequena de previsão. Mas geralmente, use pelo menos 100 árvores. E se você quiser muita estabilidade, dá para chegar até 5.000 árvores, só que a tua learning rate tem que ser bem baixa. Vamos ver então o que a gente vai fazer aqui. Então, por que eu estou colocando dois parâmetros de uma vez? Porque eles são extremamente relacionados. Como eu te expliquei ali na hora da fórmula, se você aumentar a learning rate, você tem que diminuir o número de árvores, porque cada árvore vai influenciar mais. Se você aumentar o número de estimators, o número de árvores, você vai ter que reduzir a learning rate. Então, uma coisa boa para a gente começar, vamos colocar aqui 500 árvores e vamos colocar uma learning rate de 0.01. Geralmente eu gosto de testar learning rate de no máximo 0.1, tá? Mas eu já tive learning rate de 1e-5, né? 0.00005, acho, 0.01, sei lá. Mas assim, geralmente uma learning rate mais baixa é melhor do que uma learning rate mais alta por causa da estabilidade do modelo. Mas a gente pode começar com 0.001 e 500. Vamos ver então se só isso aqui já muda o nosso resultado, já melhora. E não, piorou muito, porque cada árvore está contribuindo mais, mas talvez as árvores estejam muito profundas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte,
o mais importante, como você já deve estar pensando, é o argumento max depth. Então, qual é a profundidade dessas árvores? E nesse caso, a gente até tem um argumento que vai ser parecido com mean samples leaf, que é esse mean child weight, que é o peso, né? No caso da regressão, acaba sendo basicamente o número de amostras que vai em cada nó, o número mínimo de amostras em cada nó. No caso da classificação, isso muda um pouquinho, mas basicamente isso aqui é a mesma coisa intuitivamente do que o nosso mean samples leaf. Mas nesse caso, no XGBoost parece que vale mais a pena você otimizar o max depth primeiro. Eles não é tão fácil você fazer a diferenciação, assim, o equilíbrio entre eles igual a gente faz na Random Forest. Então, max depth, vamos testar vários max depth. Por padrão, se eu não me engano, por padrão ele é 3. Vamos testar o seguinte, aliás, eu vou reduzir aqui para 100 árvores, só para rodar bem rápido. E um truque adicional, antes da gente começar a fazer isso. A gente pode rodar isso aqui na GPU. Então, deixa eu ver aqui se a GPU está ativada para a gente. Deixa eu alterar o tipo de execução, GPU, legal, salvar. Então, ele vai reiniciar o nosso notebook aqui, só que agora com GPU, que eu quero te mostrar como é que você usa na GPU, que é muito mais rápido. E é muito simples. Você simplesmente pega aqui, escreve GPU ID igual a 0, 0 entre aspas, é uma string, não é um inteiro. E acho que é só isso que tem que fazer para usar na GPU. Tá? Vamos ver então 0.01 com 100. A GPU traz outros desafios, às vezes pode ser mais instável a previsão e tudo mais, mas olha só, 0.01 deu uma previsão horrível pra gente, tá? Não é culpa da GPU, é culpa mesmo da minha learning rate, do meu tuning aqui. Antes então, como a previsão está muito ruim, vamos tentar mudar a learning rate aqui para ver o que acontece. Então vamos tentar para 0.002. 0.02 quer dizer, por que, Mário, ir para cima em vez de para baixo? Porque como eu tenho 100 árvores, eu estou achando que cada árvore está contribuindo muito pouco com a previsão. Por isso que ele está dando esse valor alto. Eu acho que cada árvore tem que contribuir mais para que ele chegue mais próximo da previsão que a gente quer. Vamos ver se isso é o caso, ou se mais uma vez eu vou te falar uma coisa e não vai dar certo. E era esse o caso mesmo, ó. 79.307, vamos subir mais um pouquinho. 68.594, vamos subir mais um pouquinho. Vou usar a minha sequência de Fibonacci novamente. 60.797, lembrando que o nosso mínimo era 50 mil e pouco. Vamos aqui para 0.08. 56.135. E veja só, se a gente passar de 0.10, eu geralmente não gosto, tá? Se for acima de 0.10, o nosso melhor. Então eu vou aumentar o número de árvores, se esse for o caso, e esse é o caso. Então o que eu vou fazer aqui? É ótimo que isso aconteceu, porque aí você vê como é que eu tuno isso aqui meio que manual. Eu vou aumentar para 200 e vou ver qual é o resultado mantendo a learning rate. 50.078, batemos a Random Forest. Vou aumentar para 300, vamos ver então qual que é o resultado ali da learning rate. Continua reduzindo. Estou esperando a hora que ele não vai mais reduzir, que ele vai piorar. 400 árvores. 48.984. Vamos ficar aqui até amanhã então, aumentando a árvore, né? Esse aqui eu não usei a sequência de Fibonacci, mas vou começar a usar. Então 500 árvores, 48.871, já estamos estabilizando. Vamos tentar com 800 árvores. 48.703. Ele continua melhorando, só que agora eu tô vendo que a gente já tá chegando numa estabilidade. Então vamos tentar com 1.300 árvores. 48.731, então começou a piorar com 1.300 árvores. O que eu vou fazer? Como ele começou a piorar, eu vou reduzir a nossa learning rate, porque parece que as árvores estão contribuindo demais agora. Então vou reduzir de volta para 0.08, que é o nosso valor anterior, e vamos ver qual é o resultado. Eu estou procurando aqui estabilidade, não necessariamente um score menor. Mas ele nos deu um score menor, então 48.570. Deixa eu ver se eu consigo reduzir mais a nossa learning rate para 0.05. 48.594, então parece que não. Eu vou deixar a learning rate a 0.08, número de estimators 1.300. Claro, certamente eu poderia tunar mais, mas eu também não quero overfitar muito. Quanto mais você tuna, mais overfitting você vai ter no teu modelo. Agora a gente vai para o max depth. Então hoje o max depth é igual a 3. Vamos ver se ele dá o mesmo resultado para a gente que ele deu antes, que foi 48.570.
Pode ser que não, por causa da GPU, mas ele deu. Legal. Então vamos tentar max depth igual 4. Aliás, 4. Eu ia usar a sequência de Fibonacci, mas esse aqui é melhor ir de 1 em 1 mesmo. Então max depth igual a 4. 48.125, então quer dizer, dá pra gente ter árvores um pouco mais profundas do que a gente está tendo. Quer dizer que as árvores atuais elas não estão capturando toda a complexidade dos dados. Então vamos lá, max depth igual a 5. E claro, isso aqui geralmente eu já fiz muito manual, então hoje eu faço com Bayesian Optimization, tem outro vídeo aqui no canal. Mas eu acho interessante te mostrar aqui na mão mesmo, porque é um tutorial, logicamente. Então 47.915. Continua melhorando, vou começar a aumentar pela sequência de Fibonacci, max depth igual a 8. E, queira ou não queira, isso aqui também não é uma relação tão direta entre N-Estimators e Learning Rate, tá? Essa relação entre Learning Rate e Estimators é bem direta, mas com o max depth não é uma relação tão direta, mas eles têm a ver também. Otimizar um de cada, assim, pode ser que a gente não chegue no melhor resultado. Por isso que o Bayesian Optimization geralmente é melhor. E aqui ele piorou um pouco, né? De 47.915 foi para 48.099. Então vamos reduzir isso aqui para 6. Por isso que eu falei, o max depth geralmente é melhor ir de 1 em 1 do que tentar otimizar usando uma sequência igual no caso dos outros eu fiz. 47.534. Ainda está melhorando. Legal. Eu acho que vai ser entre 6 e 7 realmente o nosso max depth. Não sei porque que ele tem esse verdinho aqui no árvore. Ah, tá. Ele tá falando aqui que ele tá executando. Ó, que legal. 47.983. Legal. Aí ficou pior. Então, max depth vai ser igual a 6. Qual outro argumento eu tenho que otimizar, Mário? A gente pode tentar um mean child weight. Vamos tentar um mean child weight, que é o que eu falei. É aquela ideia do mean samples leaf, tá? No caso da regressão, quantos exemplos tem que ter no mínimo em um nó. Então, por padrão, em um nó final. Então, por padrão é 1. Né? Se a gente rodar aqui, ele vai dar esse valor de 47.534. Olha aí, 47.534. Vamos tentar 2, então. E esse a gente pode otimizar de acordo com a sequência do Fibonacci. Ou qualquer sequência que você queira. 48.029, então não está melhorando. Como eu te falei, ele não é tão importante quanto ele acaba sendo na Random Forest. Agora, tem 2 padrões muito importantes para você tunar, que são subsample, que é o número, assim como a Random Forest, a gente pode pegar só uma amostra para fazer cada árvore. Isso é bom porque ele cria diversidade nas nossas árvores e ele acaba tornando o nosso ensemble mais robusto, né? A diversidade ajuda tanto em termos de performance, porque a gente vai otimizar, vai fazer um problema de otimização. Se você pensar no que eu te expliquei, né? Focado em melhorar um ensemble, mas limitando ele meio que a uma sample, né? A uma amostra dos dados. Então, talvez seja meio complicado entender como é que isso funciona nesse momento, mas se você parar para pensar, você vai entender que isso acaba fazendo amostras de lugares diferentes, né, de modelos diferentes que a gente poderia otimizar. Então, subsample, tem gente que começa, por exemplo, ele por padrão é 1. Então, ele vai usar sempre a mesma sample, os mesmos dados, né, o mesmo conjunto de dados para otimizar cada árvore, para criar cada árvore. Tem gente que começa com 0.5. Então, vamos começar com 0.5 para a gente ver qual é o efeito, tá? Então, cada árvore agora vai ser otimizada sobre 50% dos dados. Se você viu o vídeo anterior, o final dele, eu falei que eu vi um resultado aí que mostra que é equivalente você ter 50% de uma sample sem reposição, que é o caso que a gente está fazendo aqui, é equivalente a você ter 100% de uma sample com reposição quando a gente está fazendo bagging, tá? Mas isso não vem ao caso no momento. Então, 47.662 foi um pouquinho pior do que o 47.534, então vamos testar 0.75 aqui, para ver se só um pouco de subsample acaba funcionando ou não. 47.282 foi um pouco melhor do que o que a gente tem, então subsample está funcionando. Como eu te falei, o efeito é bem pequeno, mas ele ajuda, né, a melhorar um pouquinho. Eu não vou otimizar mais isso aqui, a gente poderia logicamente testar 0.85, 0.65, etc e tal, otimizar mais, mas por uma questão de tempo, eu acho que você já entendeu o que está acontecendo ali. Eu não vou mais otimizar esse parâmetro. E aí o cosample a gente tem by tree.
E se eu não me engano, a gente tem o CallSample by node. Não sei, ó, CallSample by node. Se a gente quiser fazer, aliás, a gente tem o by tree, by level e by node. Qual que é a diferença entre eles? O CallSample by tree, ele vai fazer uma amostra das features no nível de árvore. Lembra que eu te expliquei na Random Forest que a gente seleciona apenas algumas features aleatoriamente para treinar cada árvore? No caso do scikit-learn, para treinar em cada nó, né, para decidir qual vai ser o próximo nó. Então, nesse caso, originalmente, o XGBoost ele só tinha esse CallSample by tree. Então você falava, tá, pegue 50% das features aleatoriamente, né, selecione uma amostra de 50% das features e treine essa árvore, só nelas. Então todos os nós tinham que vir dessas features da amostra de 50%. Só que aí depois eles implementaram esse by level, que como você pode ver eu nunca usei, porque foi surpreendente eu ver esse argumento aqui. E aí é por nível, então às vezes no mesmo nível, por exemplo, no terceiro nível você vai ter mais de um nó. E aí ele vai pegar e vai fazer uma amostra das features para usar naquele nível da árvore. E o by node ele vai fazer igual o scikit-learn, ele vai em cada nó da sua árvore, ele vai fazer uma sample de colunas. Ele vai selecionar colunas diferentes para otimizar, para tentar achar qual é a melhor, né, dentre apenas essas colunas. Para ser consistente com o scikit-learn, eu vou usar o by node, mas nem sempre o by node vai ser melhor que o by tree. Tá? Vai depender do caso a caso. Se você quiser otimizar ao extremo, é bom você testar o CallSample by tree e o CallSample by node, né? Tunar esses dois. Mas realmente é um negócio que talvez tenha outras coisas que você pode passar o seu tempo, que é melhor do que tentar otimizar entre essas duas opções. Então vamos usar o by node para ser consistente com o scikit-learn. Vamos também colocar 0.5. Vamos ver o que acontece. Então a gente tinha 47.282. Vamos ver agora. 46.769, opa, deu uma melhorada boa, hein? Vamos tentar com 0.25, porque agora eu não sei qual direção eu tenho que ir, né? Porque como ele melhorou, eu não sei se menor vai ser melhor ou maior vai ser melhor. Vamos ver. 47.994, então ele deu uma piorada, então vamos para cima. Em vez de 0.25, vamos para 0.75. Geralmente, mais do que 0.5 funciona melhor nesses parâmetros, tá? Na minha experiência, a maior parte dos meus modelos tiveram esses valores aqui, no mínimo 0.5 e geralmente acima de 0.7. 47.129, não foi tão bom. Vamos deixar então no 0.5 por uma questão de tempo. Existem dois outros parâmetros que algumas pessoas gostam de otimizar, que é o reg alpha e o... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um tab, porque eu esqueci o nome do outro parâmetro. Aliás, eu vou entrar no site do próprio XGBoost e vou ver os parâmetros para te dizer melhor, para a gente encerrar igual os outros vídeos aqui que a gente viu a documentação. Então vamos lá, quais parâmetros são importantes aqui? Por padrão, ele já vai ter o anythread, né, ou anyjobs, como usando todos os cores, mas quando a gente usa a GPU isso não importa, a gente vai estar usando a GPU, então você pode ignorar. E aí ele tem o eta é a learning rate, né, que a gente já falou, aliás, deixa eu aumentar o zoom aqui, o eta é a learning rate, o gamma praticamente não uso, max depth, min child weight a gente já falou, max delta step também nunca fui de usar muito, sampling method, talvez ele faça alguma diferença agora, mas na época que eu aprendi, que eu usei muito, ele não existia ainda, então eu não fui de usar muito. Os CallSample você pode ver aqui, aquilo que eu te expliquei, cada nó, cada nível, cada árvore que ele faz o CallSample. E aí eles até falam que você pode usar todos eles ao mesmo tempo. Enfim, como eu te falei, não é coisa que vai mudar muito o resultado do teu modelo. Tem esse parâmetro lambda, que é a regularização L2. Basicamente, aí você teria que ver mais a fórmula matemática aqui do XGBoost, que é esta aqui. Tem algum lugar aqui do paper deles, mas basicamente você pode pensar nisso como uma... Sabe quando a gente otimiza a regressão linear, que tem lá a loss mais o L2 e o L1, né? Tem lá o peso, a punição, a penalização sobre o valor dos pesos elevado ao quadrado e a punição sobre o valor dos pesos sobre o valor absoluto dos pesos. É mais ou menos a mesma ideia, só que isso aqui trabalha nos nós finais de cada árvore. Então ele tenta punir a árvore por
ter muitos nós, se eu não me engano, mas verifique para ter certeza o paper do XGBoost. E aí tem o Tree Method, isso aqui você não precisa usar também, porque, aliás, acho que eu não estava usando, acho que eu esqueci, eu tinha que ter posto isso aqui GPU Hist para usar a GPU, tá? Então não sei se eu estava usando a GPU, mas o Tree Method serve para você selecionar qual vai ser o algoritmo que você vai usar. Se você não está usando a GPU, não se preocupe com isso, principalmente se você está começando, porque ele vai selecionar automaticamente o algoritmo que vai ser mais rápido, sem perder muita acurácia, muito acerto. Mas se você está usando a GPU, pegue isso aqui. A gente precisa colocar aqui Tree Method, não é só GPU ID, a gente precisa colocar Tree Method igual GPU Hist. Vamos ver se vai mudar o resultado. Vamos ver. Então a gente tinha 46769 antes, né, com esses parâmetros. E deve mudar o resultado, porque a GPU, se ele não estava treinando em GPU, ele vai mudar o resultado, aliás. E aí você fala, Mário, mas tá demorando mais quando eu estou usando GPU. Dependendo do tamanho dos teus dados, ele vai demorar um pouco mais, mas em geral, quando você tem dados 100 mil, 200 mil exemplos ou mais, vale a pena. E aqui ele piorou, 47203, né? Isso é perfeitamente normal, tá? Quando você muda para GPU, você ter uma pior, uma melhor, etc e tal, porque a GPU trabalha diferente com números aleatórios, com as matrizes, mas também aqui deve estar dentro da margem de erro que a gente não calculou, mas deve estar dentro da margem de erro. Eu, aliás, lembrei de um outro parâmetro, eu lembrei de um outro parâmetro, que é esse NumParallel Tree, que aí, em vez dele treinar uma árvore em cada passo, ele vai treinar mais de uma árvore. Isso pode dar uma estabilidade e um ganho melhor de performance para você. Então eu vou tirar aqui a GPU, porque a gente não estava treinando na GPU, só para a gente ter uma consistência nos nossos resultados, e vamos usar. Geralmente o NumParallel Tree é igual a 1, então vamos testar o número NumParallel Tree igual a 2. A única diferença é, em vez de criar uma árvore em cada passo do boosting, ele vai criar duas árvores, né, em cada passo do boosting. A gente pode aumentar isso aqui. Vamos ver só se vai melhorar um modelo. Às vezes melhora. Enquanto ele roda, uma outra dica, você pode treinar vários XGBoosts com random states diferentes. Então, random state 0, 1, 2, 3, 4, depois faz uma média das previsões deles. Geralmente, isso dá muito certo, tá? Se você não entendeu, não se preocupe. É uma coisa mais avançada. Então, no NumParallel Tree foi para 46465. Deu uma melhoradinha, porque ele está fazendo um ensemble, basicamente, dentro do boosting. Vamos ver com 3 Parallel Trees. Esse aqui é um argumento que pouquíssima gente sabe que existe, mas como eu acompanhei a criação, basicamente a evolução desse XGBoost, eu acabo sabendo que tem isso, porque a gente fazia isso na mão antigamente. Então 46226 acabou melhorando, tal. Não vou ficar otimizando muito isso aqui, mas você já entendeu a ideia, né? Então, em vez da gente estar fazendo boosting, igual eu te falei nas árvores lá, imagine que em vez da árvore 1 nós tenhamos 3 árvores, ele pega a média dessas 3 e faz o boosting, tá? Na segunda árvore vão ser mais 3 árvores que vão estar tentando otimizar sobre a previsão das 3 primeiras árvores. Aliás, essa história da média eu não tenho tanta certeza se é isso que ele está fazendo internamente, mas eu sei que ele está criando mais de uma árvore por passo do boosting. É outra coisa que a gente tem aqui, que a gente pode otimizar. Como eu te falei, esse algoritmo é bem mais complicadinho do que o Random Forest. Legal, vamos continuar olhando aqui quais são esses argumentos. Então a gente tem o lambda, o alpha, que você pode pensar mais ou menos a mesma ideia lá da loss function de quando você tem uma regressão com L1 e L2. E aí o tree method não precisa se preocupar, a não ser que você queira treinar na GPU. Sketch EPS também é uma coisa muito interna do algoritmo, não vai fazer tanta diferença. Scale post weight é importante porque você pode colocar valores diferentes de peso para exemplos positivos e para exemplos negativos. Então, se você tem um dataset desbalanceado de classificação, geralmente é importante você usar esse argumento aqui. E aí ele até te sugere aqui qual valor você deve colocar, sum negative sobre sum positive. Não vou entrar nisso porque é um outro tema, mas esse aqui, scale post weight, é importante se você tiver dados desbalanceados entre exemplos positivos e negativos. Isso aqui funciona bem. Updater também não precisa se preocupar. Refresh leaf não precisa se preocupar. Process type não precisa. Grow policy não precisa. Max leaves é uma coisa que foi adicionada por causa do
LightGBM, porque ele muda um pouquinho a forma como essas árvores são criadas, mas em termos de XGBoost eu nunca usei também, acho que você não precisa se preocupar. MaxBeam, mesma coisa. Predictor, se você quiser, por exemplo, treinar na GPU e prever usando a CPU, ou, sei lá, fazer alguma coisa diferente aí por causa da engenharia do MLOps que você precisa resolver, aí você vai precisar usar esse argumento, mas para o nosso propósito aqui não precisa. Monotone constraints, interaction constraints também é uma coisa mais avançada que você não precisa se preocupar. Aqui são parâmetros adicionais. Tá, o que você precisa se preocupar então? Aqui a gente vai ter o Dart Booster, que é um outro tipo de Gradient Boosting. Talvez eu faça um vídeo sobre ele. Tem o Linear Booster, que em vez dele usar, se você colocar aqui o algoritmo Booster igual GB Linear, deixa eu ver se ele muda aqui. Deixa eu tirar um num Parallel Tree, colocar aqui Booster igual GB Linear. Em vez dele usar árvores de decisão, ele vai usar modelos lineares para treinar, para fazer um ensemble. Tá? Então, em vez de você pensar árvore 1, árvore 2, árvore 3, regressão linear 1, regressão linear 2, regressão linear 3. Dependendo do caso, funciona melhor, mas é raro. Tá? É só se você tiver muito ruído, se for uma coisa realmente muito propensa a ser melhor com modelos lineares que ele vai funcionar. E, no caso, você pode deixar sem o GB Linear, né? Se você estiver treinando árvore, ou eu acho que é GB Tree, que é o valor para treinar com árvores. Só deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Então, beleza. Aí ele tem os parâmetros específicos do GB Linear. Tweed Regression. A gente vai entrar nos objectives daqui a pouco, que você pode treinar não só com erro quadrado, tá? Esse XGBoost. Isso aqui é um negócio importante. Por padrão, a gente está treinando aqui com Objective Reg Squared Error. Então é a mesma coisa que a gente pegar, vir aqui, colocar o seguinte: Objective igual a Reg Squared Error. Reg Squared Error. Ele inclusive vai sumir esse negocinho aqui, porque por padrão ele está com Objective Reg Linear, que era o que antigamente a gente usava para treinar uma regressão no XGBoost. Agora eles ficaram mais sofisticados, então eles têm várias opções. Mas basicamente é a função que ele está tentando otimizar. Então, quando você está tentando otimizar o erro quadrado, o erro médio quadrado, né, entre as suas previsões e o teu alvo, é o Squared Error. E aí você tem o Squared Log Error, que é quando você está tentando otimizar o erro, só que sobre os logaritmos, né, do teu alvo e da tua previsão. Isso aqui é bem interessante quando você quer aproximar o Mean Absolute Percentage Error, né, o erro absoluto percentual, que geralmente você faz isso em previsões de vendas, esse tipo de coisa. Regressão logística. E aí ele tem, aliás, eu não vou nem entrar aqui, porque dá para fazer um vídeo só sobre essas funções objetivo, né? Ele tem várias, ele vai ter para binário, né, que é classificação e tudo mais, para função Poisson, que é quando você tem alguma contagem de alguma coisa, sei lá quantas pessoas vão entrar no meu site hoje, pode ser Poisson. Ele tem umas mais para quando a sua distribuição, por exemplo, tem muitos zeros, se eu não me engano, ele vai recomendar usar a Tweed. Porque aí você tem maneiras diferentes de modelar quando você tem uma distribuição com muitos zeros numa regressão, etc e tal. Enfim, eu vou tentar me segurar para não entrar aqui numa complexidade muito grande nesses vídeos iniciais sobre XGBoost. Evalmetric você pode também usar internamente. Ele tem um jeito de ele fazer o print, né, de quais são as métricas de validação que você quer usar. Eu geralmente não uso isso aqui, então vou deixar para lá nesse momento. Seed, que é o nosso random state no caso, é interessante usar. E olha só, ele tem seed per iteration. Então ele pode usar uma seed diferente por cada iteração, geralmente para você tentar ter mais diversidade no teu ensemble e melhorar. Beleza, é basicamente isso. Eu vou deixar os papers aqui. Eu sei que esse foi um vídeo mais complexo. É um modelo mais complexo, mas que vale extremamente a pena você aprender a usar. Para dados tabulares, Gradient Boosting é basicamente imbatível no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Tá? Não existe rede neural que bata Gradient Boosting com consistência. Rede neural é muito boa, Deep Learning é muito bom para dados não estruturados, texto, imagem, áudio,
vídeo. Mas para dados estruturados, Gradient Boosting é o melhor que a gente tem hoje, então vale muito a pena você gastar tempo tentando entender como é que ele funciona, lendo os papers, lendo a documentação e usando em vários datasets diferentes. Principalmente essa implementação do XGBoost, que é muito poderosa, ou qualquer implementação de Gradient Boosting. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e até o nosso próximo vídeo.